Boa noite a todos que nos acompanham nesta jornada pelos mistérios mais perturbadores da antiga União Soviética. Hoje damos continuidade à nossa série de relatos arrepiantes, e se você ainda não conferiu os episódios anteriores, sugiro fortemente que o faça antes de mergulharmos neste novo capítulo. Teremos 5 histórias nesta edição, cada uma mais intrigante que a outra. E antes de começarmos, não deixe de se juntar ao nosso canal no Telegram, onde compartilho conteúdos exclusivos como este. Agora, acomodem-se, respirem fundo e preparem-se para o que vem pela frente. A história que vou compartilhar com vocês hoje é tão perturbadora, que mesmo depois de mais de 40 anos, ainda me faz estremecer só de lembrar. Durante anos, guardei esse segredo para mim, com medo de que me taxassem de louco ou de que simplesmente não acreditassem no que vivenciei. Tudo começou quando minha esposa e eu, após anos de economia, finalmente realizamos o sonho de ter nossa própria casa de campo. Encontramos um terreno abandonado perto de uma área de turfeiras com um preço tentadoramente baixo, provavelmente porque a propriedade estava em completo abandono. Mas desafios nunca nos assustaram. Em junho, tiramos férias e nos mudamos para o local, determinados a colocá-lo em ordem. Um dos primeiros problemas que enfrentamos foi onde armazenar os alimentos. Sem geladeira, precisávamos de uma solução criativa. Foi então que meus olhos caíram sobre uma antiga estrutura no fundo do terreno, um montículo coberto de mato com uma pequena porta metálica na base trancada por 2 cadeados enferrujados do tamanho de punhos. Aquela visão me deixou intrigado. Por que tanto cuidado para proteger um simples porão? Com ferramentas e força bruta, consegui finalmente abrir a porta. O que encontrei foi uma construção de concreto sólido como uma fortaleza, com um buraco circular no centro coberto por uma placa de metal. Um ar gelado escapava de lá. Joguei uma pedra para testar a profundidade, mas nenhum som de impacto voltou. Deve ser cheio de areia ou serragem, pensei. Decidimos então usar o local como uma despensa improvisada. Colocávamos os alimentos em um balde e os baixávamos por uma corda até o fundo, onde a temperatura era ideal. No dia seguinte, construí um sistema de roldanas para facilitar o acesso. Mas o que aconteceu em seguida abalou nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, minha esposa desceu até o porão para buscar ovos e manteiga para o café. Quando voltou, estava pálida, como um fantasma com as mãos trêmulas. Você precisa ver isso, balbuciou. Ao me aproximar do buraco, vi que no lugar dos alimentos frescos que havíamos guardado na noite anterior, havia apenas restos ressecados, como se tivessem ficado ali por décadas. Sem uma lanterna, improvisei com uma lamparina a querosene, amarrando a uma corda de 10 metros. Mas quando a puxei de volta, quase não a reconheci. O metal estava corroído como se tivesse 100 anos, e a corda nova, antes resistente, estava apodrecida e desfiada. Era como se o tempo dentro daquele poço corresse em uma velocidade alucinante. Nesse momento, nosso vizinho Tolik apareceu para uma visita. Ao ver o porão aberto, seus olhos brilharam de curiosidade. Desde criança, ouço histórias sobre este lugar, confessou. Meu pai dizia que ele existia desde a Guerra Civil, muito antes de estas terras serem distribuídas. Os moradores antigos o chamavam de amaldiçoado e evitavam se aproximar. Quem tentou explorá-lo nunca mas foi o mesmo. Contei a ele sobre os alimentos que envelheceram em uma noite e sobre a lamparina. Tolik apenas riu, incrédulo. Nossas férias terminaram, e voltamos para a cidade. Na semana seguinte, ao retornarmos à casa de campo, nos deparamos com viaturas da milícia. Tolik, em um acesso de ousadia alcoólica, havia convidado amigos para explorar o porão. O mais magro do grupo foi amarrado a uma corda e baixado. Após 5 metros, ele parou de responder. Quando o puxaram de volta, não havia mais um homem na ponta da corda, apenas um esqueleto vestindo farrapos de roupas antigas. As autoridades, é claro, não acreditaram na versão dos fatos. Os restos mortais pareciam ter séculos. Um perito tentou descer pelo poço, mas não aguentou nem 1 metro. Saiu de lá um velho decrépito, como se décadas tivessem sido sugadas de sua vida em segundos. O caso foi abafado, o terreno foi comprado pelo Estado, e uma cerca alta foi erguida ao redor da área. Nunca mais soubemos o que aconteceu com aquele lugar, mas uma coisa é certa, algumas portas não devem ser abertas. E algumas histórias como esta nos lembram que há forças além da nossa compreensão. Agora, mudando completamente de cenário,
deixe-me compartilhar com vocês algo mais humano, mais íntimo. Cartas de um jovem que, como tantos outros, foi enviado para trabalhar em um rincão distante do país. A primeira mensagem é cheia de esperança e entusiasmo, apesar das dificuldades. Mãe, chegamos bem, embora a viagem tenha sido um teste de resistência. As estradas são mais buracos do que asfalto, e as chuvas recentemente transformaram tudo em lama. Mas não se preocupe, estou me adaptando. Dizem que o presidente local está lutando para melhorar as condições, mas por enquanto é assim mesmo. Velém, meu colega, brinca que nos mandaram para o fim do mundo, e em parte ele tem razão. Mas sabe, mãe? Aqui tem uma beleza única. Campos infinitos, o sol brilhando sobre a colheita, um rio sereno por perto. É como se a natureza compensasse a dureza do trabalho. Ah, e adivinha só? A Nasha veio conosco. Você sabe como sempre gostei dela, mas nunca tive coragem de me declarar. Quem sabe o que pode acontecer por aqui, não é? Brincadeira, mãe. Não se anime ainda. O trabalho é pesado. Chegamos com quase 200 cabeças de gado para cuidar e logo virão mais. Os galpões estão caindo aos pedaços e o Cocós parece ter sido esquecido pelo tempo. Mas nós não somos do tipo que recua. Diante de desafios, você me conhece. A comida é farta e, se precisar, eu mesmo preparo algo. Não sou mais criança. Como está o pai? Sempre sumindo com a sua andorinha, como ele chama o carro. E você, como estão as coisas no clube da cultura? Lembro que você mencionou um aumento no salário. Escreva logo, estou com saudades. Um abraço do seu filho. E a segunda carta vem carregada de um otimismo que só a juventude consegue ter, mesmo diante da adversidade. Mãe, a primeira semana foi incrível. Conheci gente de todo canto do país, todos tão novos aqui quanto eu. Tem um cara, o Cosbeck, que já arranjou umas garrafas de algo especial, não pergunte como. É esperto pra caramba, mas gente boa. Diz que veio direto do Cáucaso, passou por uma faculdade em outra cidade e agora está aqui, no meio do nada, igual a nós. Até brindamos a nova amizade, mas fique tranquila, não exagerei. Só não conte pro pai, senão ele me faz pagar caro quando eu voltar. Já nos distribuíram pelas tarefas, uns consertam telhados, outros aram a terra, eu fico de olho nas ovelhas. São animais fascinantes. Mãe, olham pra você como se entendessem cada palavra e quando as levo pro pasto, marcham em fila disciplinadas que nem soldados. E o ar aqui, mãe, é puro, fresco, como se a gente respirasse vida. Os campos são de tirar o fôlego e o sol nascente sobre as plantações é de uma beleza que não dá para descrever. Até o Velém, que no começo reclamava sem parar, já está se acostumando. Claro, ele resmunga que o trabalho é demais, mas eu não deixo ele desanimar. Com o tempo, até ele está vendo sentido em tudo isso. Quando você acorda com as mãos cheias de calos, mas olha ao redor e vê o que está construindo, o cansaço parece valer a pena. Acho que é isso que eles queriam que a gente entendesse. Bom, acho que já falei demais. Só queria que você soubesse que, apesar da distância, estou bem. E que mesmo longe sinto vocês por perto. Até a próxima. Não me arrependo um segundo dessa viagem. Quem mais, afinal, se não nós? Escreva como estão as coisas aí. Sinto muita saudade de vocês. Amo vocês, beijos. Seu filho. Passados 15 dias dessa vida de colônia, o chefe do grupo, Sema, avisou que as estradas foram levadas pela chuva de novo. Por isso suas cartas ainda não chegaram até nós. Ele mesmo foi até a agência dos Correios confirmar, mas não é motivo para preocupação. O importante é que minhas cartas anteriores chegaram, e você sabe que estou bem. E enquanto isso me entreguei de vez a essa vida aqui. Comparado à cidade, é um conto de fadas. Nenhum escapamento de carro, pouquíssima gente e as que tem já são conhecidas. Os velhos daqui, é verdade, não são dos mais amigáveis, mas também não ligo. Já trabalharam o suficiente na vida deles. O que eu queria dizer mesmo? Ah, sim, será que depois dessa prática eu não arrumo um emprego no campo mesmo? Afinal, o país é grande e mãos para trabalhar não faltam, e ainda posso servir de exemplo para os mais novos. Todo mundo corre atrás da tal vida grande da cidade, mas a paz de verdade está aqui, bem na nossa frente. Quando voltar, vou pensar melhor nisso. Além do mais, a região é boa, como já falei. Tem tudo o que precisamos, e o que não tem, a gente cria. Ah, e me parabenize, a Nasha parece não está nada contra minhas investidas. Ontem mesmo, a gente se reuniu com os amigos no salão, tocamos violão, cantamos
Vygotsky, Utiosov, até a Pugacheva entrou na roda. E sabe, mãezinha? Eu até confirmei. Ela me olha de um jeito que faz meu coração afundar e a cabeça girar. Acho que estou apaixonado. Preciso tomar uma atitude. Vou pedir ao Cosbeck que arranje uns doces, ele sempre dá um jeito. No geral, tudo bem. Não tenho problemas com moradia, lavo minhas roupas e o Willem também está firme. Ah, esqueci de contar, a gente divide o mesmo quarto. Mas isso é detalhe. Escreva de volta, por favor. Mãe, sinto saudade. Vou logo ao que interessa. Há uns 2 dias, as ovelhas de dos pastos começaram a andar em círculo sem parar. A princípio, achamos que era só mais uma das brincadeiras delas. Você lembra que eu já contei como elas são organizadas, quase que como soldados em formação. Mas aí a gente reparou melhor. Nem sequer beliscavam a grama. Ficavam só girando, das 11 da manhã até as 5 da tarde. Depois, como se acordassem de um transe, voltavam ao normal. Já consertamos o telhado do curral, agora estamos reforçando as outras construções. Sema até elogiou, disse que vai pedir ao reitor para facilitar nossa sessão de provas. Tomara que dê certo. Você se lembra como eu sofri com aquele desenho técnico e suas malditas circunferências? Entre alimentar os animais e queimar as ervas daninhas no campo, o dia passa voando. À noite caio de cansaço. Às vezes, nem tenho força para as festas com os amigos. Mas com a Nastia, as coisas vão aos poucos. O Cosbeck, esse gênio, não só conseguiu uma caixa de bombons como também arrumou champanhe, nem pergunto de onde, mas estou muito grato. Levei ela para o morro distante no pôr do sol, estendi um cobertor que peguei no alojamento, e ficamos assim, só nós dois, vendo o sol se pôr. Foi mágico. Ainda não evoluímos muito, mas ela claramente sente algo. O problema é que estamos tão ocupados que só nos vemos na hora do almoço. Onde já se viu romance em meio a tanto trabalho? Enfim, escreva como estão as coisas com o pai. E a escola? Não passou por lá, por acaso? Ainda me lembro da Mariana Anatolievna com carinho, que professora incrível ela era. Mãe, aconteceu uma coisa estranha. Lembra que eu falei das ovelhas que andavam em círculo? Pois é, antes eram só algumas horas, mas agora passam o dia inteiro. Assim, não comem, não bebem e emagrecem rápido. Chamamos o veterinário do distrito, o Marlen Vitalievich. Ele chegou 2 dias depois e disse que não era nada mas só algum jogo sazonal delas. Estranho, né? Verão no meio do caminho, e elas estão nesses jogos. Mesmo assim, ele recomendou separá-las dos outros animais. Só por precaução. Fizemos isso, e olha que foi útil, porque já tínhamos consertado todos os currais. O Marlen deixou um número para emergências e voltou para o centro do distrito. Tomara que seja só isso mesmo, porque sinceramente a cena é perturbadora. Willem até brincou que elas enlouqueceram. Engraçado, mas assustador. O Sema me elogiou pelo meu desempenho. Disse que vai se empenhar, especialmente por mim. Então valeu a pena vocês terem me criado para trabalhar duro. Veja só como estou me saindo. A natureza continua a mesma, ar puro, paisagens de tirar o fôlego. Só não conseguimos nos aproximar dos moradores locais. Todos resmungam e não querem saber de conversa. Mas não tem problema. O Cosbeck é um diplomata nato. O resto, a gente resolve. Posso dizer com certeza que este é um dos melhores verões da minha vida. Amigos, músicas à noite e fogueira na beira do bosque. Ontem mesmo acendemos uma na clareira, com a lua cheia e o céu estrelado. Estou vivendo a juventude sem restrições. Não me arrependo nem um pouco de ter escolhido a faculdade de agronomia. No começo, achei que não teria graça, mas onde mais encontrar essas emoções? Em laboratórios abafados, entre frascos de produtos químicos? Amo vocês. Espero sua resposta. Mãe, a situação com as ovelhas piorou. Aconteceu uma coisa horrível, para ser franco. Tem um cara no grupo, daqueles rústicos, forte como um touro, mas trabalhador. Problema é que ele não aguentou mais ver as ovelhas girando sem parar e resolveu tomar uma atitude. Aliás, agora são 47 cabeças fazendo isso, antes eram só 30. Mesmo depois de separá-las como Marley mandou, parece que as outras pegaram o ritmo também. Bom, o Victor, esse é o nome dele, tentou agarrar uma das ovelhas para tirá-la do círculo. Disse que era como tentar mover uma pedra. O bicho não saía do lugar, só balia e voltava para o giro. Aí, ele resolveu ser radical, cortou a garganta da ovelha. Não faço ideia do que ele esperava com isso.
Talvez achasse que as outras iam parar. Mas o pior, mãe, o pior é que a ovelha continuou andando em círculo mesmo com a garganta aberta até morrer. Você imagina? Quase morta e ainda assim girando. Como se fosse uma máquina. Foi de arrepiar. Todo mundo ficou abalado. O próprio Victor recuou assustado. Nunca vi nada igual, ele disse. E olha que o homem já viu de tudo por aqui. Bom, à noite a gente bebeu um pouco em memória da pobre ovelha que morreu por causa desse experimento. Depois voltamos ao trabalho. Afinal, a vida continua. Rodamos, giramos. A coisa começou a desandar de vez quando o Willem adoeceu. Febre alta, corpo queimando, derrubado como um saco de batatas na cama. Os estudantes da veterinária deram uma olhada nele, aqueles garotos de cidade que acham que sabem tudo só porque leram uns livros. Chá quente e repouso, passa sozinho, disseram com aquela confiança de quem nunca viu a morte de perto. Médico do distrito? Ah, sim. Claro, só que ele demora dias para chegar, e quando chegar, o Willem já vai estar ou morto ou dançando em círculos como as outras ovelhas. Porque eu sei, mãe. Eu sinto. Alguma coisa está errada aqui. Não é gripe, não é cansaço. É como se o ar estivesse envenenado, como se a terra mesma estivesse girando debaixo dos nossos pés, puxando a gente junto. E eu também estou sentindo. Os ossos doem, as juntas rangem como portas enferrujadas. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo tudo rodando. Não é tontura, é como se o mundo inteiro tivesse virado um peão gigante, e a gente só está tentando não cair. Anasha, Anasha. Ela faz os olhinhos para mim, mas não responde nada direito. Não que eu esteja com cabeça para romance agora. Ontem à noite, marcamos de nos encontrar depois do toque de recolher, lá atrás do morro. Beijos, risadas, até que eu abri os olhos e vi. Ela não estava olhando para mim. Os olhos dela giravam, literalmente, como se as pupilas fossem duas bolinhas presas em um carrossel. Falei que estava passando mal, me afastei. Não consegui dormir depois disso. Fiquei pensando, será que ela também está doente? Será que eu já estou? Hoje de manhã, acordei com uma dor aguda nas costas. A cama do Willem vazia. Saí procurando e o encontrei lá fora, diante dos currais, sob a luz cinzenta da aurora. Não, estava parado. Andava em círculos, passos mecânicos, como se alguém tivesse dado corda nele. As ovelhas estavam todas no aprisco, mas juro, mãe, juro que ouvi o barulho dos cascos delas, um ritmo surdo, incessante, como se estivessem girando também. O Willem nem percebeu que eu cheguei. Falei com ele, toquei no ombro, e ele só murmurou coisas sem sentido, palavras que não formavam frases. Consegui arrastá-lo de volta para o quarto, deitá-lo. Ele continuava resmungando algo sobre rodas e o centro. Não sei o que é pior, o fato de ele estar assim ou o fato de eu saber que não é só ele. Tem mais. O Senka, aquele moleque que vive brincando com o telefone do corpo de guarda, está obcecado pelo disco. Fica horas girando o seletor, como se estivesse hipnotizado. Ontem peguei ele com a língua de fora, fazendo círculos dentro da boca. Círculos. E o Cosbeck, juro que o cabelo dele não era cacheado quando chegamos. Aqui. Agora tem uns caracóis apertados como molas, e ele passa o dia todo coçando a cabeça, como se algo estivesse se movendo debaixo da pele. Tentei sair daqui. Peguei a estrada de volta, a mesma por onde viemos. Subi o morro. Olhei lá de cima, e vi o nosso UAZ, abandonado na beira do caminho, com as rodas enterradas na lama. E o motorista, aquele cara que nos trouxe andando em volta do veículo, sem parar, como se estivesse preso a um eixo invisível. Voltei correndo. Não tinha para onde ir. As ovelhas berram sem parar agora. Não é fome, não é medo, é um som errado. Como se estivessem tentando dizer alguma coisa. O Victor gritou hoje de manhã, torcendo os braços para trás até estalar os ossos. Queria girar com as mãos. Ele urrava. O Senka arrancou o fone do gancho e ficou passando o dedo pelo disco uma e outra vez, como se estivesse tentando descar um número que não existe. As linhas estão mortas. Ou pior, quando ligo, ouço vozes. Não palavras, só sons guturais, como se alguém estivesse engasgado com o próprio círculo da garganta. Fui até a agência dos Correios. A caixa de saída transbordando, cartas amareladas, selos desbotados. Ninguém as enviou. Ninguém. O Marlen Vitalievich, o veterinário, que devia chegar semana passada, não vem. Nunca veio. Nunca virá. Porque aqui,
Dentro, mãe, as coisas não chegam, elas só giram. O pior é que estou começando a entender. Não é loucura. Não é coincidência. É como se a gente tivesse caído num redemoinho, e quanto mais lutamos para sair, mais fundo afundamos. O sol não nasce nem se põe direito, só desliza pelo céu, como uma moeda rolando na borda de uma mesa. As sombras não se alongam, não encurtam. Ficam estáticas, como se estivessem pregadas no chão. O Villain sai à noite. Vejo pela janela. Ele rasteja no chão, de quatro, como um animal. Como uma ovelha. E sangra. Muito. Não sei de onde, não quero saber. Nasha torceu o pescoço hoje. Tentou fazer a cabeça girar como os olhos. Não deu certo. Ficou assim torta, como um boneco de pano jogado no chão. Escrevo isso com as mãos tremendo. O lápis escorrega entre os dedos, como se quisesse desenhar espirais no papel. O Senka está ao meu lado girando a manivela do telefone. Clique, clique, clique. Não para. Nunca para. Mãe, eles estão chegando. Ouço os passos. Não são humanos. São ritmados. Como um relógio quebrado. Marlon chegou. Ou melhor, algo chegou no lugar dele. Eles o pegaram, o puxaram para o centro do pátio. Agora ele está lá, imóvel, os braços esticados, os dedos desenhando círculos no ar. Os outros se juntaram a ele. Até o velho do olho de vidro. Tirou a prótese e está girando ela entre os dedos, rindo. O outro olho, mãe, o outro olho também é de vidro. Redondo. Perfeito. Não tenho mais forças para lutar. Acho que nunca tive. A vida aqui é um círculo. E eu finalmente entendi a piada. Estou girando também. Os pesadelos. Ela acordou de manhã completamente quebrada, como se tivesse lutado a noite inteira contra algo que não podia nomear. O céu estava cinzento, pesado como uma lousa suja de giz. Maria arrastou os pés em direção ao posto. Médico, os olhos semicerrados, a mente turva. Algo estava errado. Ela sentia isso na pele, naqueles arrepios que subiam pela nuca, mas a ideia de chegar ao trabalho e deitar-se na maca era tão tentadora que ela ignorou o pressentimento e seguiu em frente. Quando chegou ao pequeno prédio de madeira onde funcionava o posto, seus dedos já tremiam ao tocar a maçaneta. Foi então que percebeu o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia sólido, como se o ar tivesse se transformado em chumbo. Nenhum mugido de vaca, nenhum latido de cachorro, nenhuma voz humana. Nem mesmo o vento ousava sussurrar. Maria conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que envelopava a sala de anatomia, onde o Dr. Anton Isaievich, com suas mãos precisas de cirurgião, dissecava cadáveres enquanto explicava, com voz monótona, a função de cada órgão. Exposto à luz crua das lâmpadas, ela deixou a porta do posto entreaberta e entrou no quintal ao lado, onde vivia Babá. Valia, a velha sanitária que trabalhava meio período. Bateu. Esperou. Nada. Empurrou a porta da cabana e lá estava Babá Valia, sentada à mesa, a cabeça caída sobre o peito, os braços moles como trapos. Maria não precisou checar o pulso para saber, mas o profissionalismo falava mais alto que o medo. Estendeu a mão, tocou o braço da velha. Gelo. Gelo absoluto. No alpendre ela respirou fundo, tentando se recompor. Foi então que entendeu. Estava sozinha. Totalmente sozinha. As pernas tremeram, mas ela se forçou a correr até o estábulo coletivo. Lá dentro, a mesma quietude sepulcral. Os cavalos jaziam em suas baías imóveis. E encostado na parede, o tratador tio fedia agachado, os olhos fechados como se apenas descansasse. Maria sabia que não era verdade. Recuou, tropeçando em si mesma até a saída. Do lado de fora, mais uma vez varreu o vilarejo com o olhar. Nada, nenhuma alma. Virou as costas e correu. A única estrada que levava para fora do lugar serpeava em direção à aldeia vizinha. Foi por ela que Maria disparou, os pulmões ardendo, as lágrimas secando no vento. Já havia ultrapassado os limites do vilarejo quando ouviu o trote de cascos atrás de si. Virou-se e viu, junto a um pinheiro à beira da estrada, a velha Chupricha, apoiada em seu cajado, pálida como a morte, os lábios arroxados movendo-se quase imperceptivelmente. Mas sua voz ecoou na cabeça de Maria como um sino de ferro. Corra, menina, corra! Não sabe de onde veio, mas algo dentro dela se rompeu, um instinto ancestral, uma última faísca de sobrevivência. Maria acelerou, os pés mal tocando o chão enquanto, atrás de si, os gritos da velha Chupricha se transformavam em algo humano. Desesperado, me ajude, me ajude. Mas ela não olhou para trás. Não até chegar à
A aldeia vizinha, onde desabou, exausta, aos pés de uma mulher que ia buscar água no poço. A moradora local a reconheceu. Afinal, Maria já havia encontrado o Dr. Nikolai Petrovich, médico da região, em reuniões do departamento de saúde. Ele a ouviu em silêncio, deu-lhe um sedativo, arrumou um canto na casa da sanitária Babanilzia e chamou a milícia do distrito. Na manhã seguinte foram até o vilarejo. O cheiro os atingiu antes mesmo de avistarem as ruínas. O que antes era um lugar vivo agora não passava de cinzas. Nada restara de pé. Fogo havia sido tão voraz que entre os escombros só encontraram alguns ossos calcinados impossíveis de identificar. Um mês de investigações, relatórios selados com o carimbo ultra-secreto da OGPU, e Maria Kalanikova foi condenada. 15 anos de campos por sabotagem e espionagem. Cumpriu cada dia da sentença. Cada segundo. Música. 15 de junho de 1984. Kim voltou em menos de 2 minutos, colocando na mesinha uma xícara fumegante, um pacote de bolachas e sentando-se no outro cadeirão com um suspiro discreto. Beba. Respire. Depois me conte tudo do início. O visitante não conseguia se conter. Os dedos tamborilavam no braço da poltrona, os olhos saltavam de um canto a outro da sala, as bochechas ainda mais ruborizadas que o habitual. Mas sob o olhar atento, quase paterno do amigo, foi se acalmando aos poucos. Segurou a xícara com ambas as mãos, como se ela fosse a última âncora em um naufrágio, aproximou-a do rosto e inalou profundamente. Só chá. Senão você não consegue nem formar uma frase coerente, resmungou Kim, cruzando os braços. Valérie fechou os olhos por um instante, como se tentasse organizar o caótico turbilhão de pensamentos que lhe fervilhavam na cabeça. Não, do início não dá. Melhor, começo pelo meio. Kim anuiu o paciente. Então comece pelo meio. Você conhece aqueles números de emergência? 01, 02, 03, 04. Até o 09 em alguns lugares. Sim, claro. Em certas cidades ainda tem o 05 para informações, mas, no geral, são esses 5. Certo. Errado. Valérie tomou um gole, engolindo em seco, como se as palavras fossem pedras. Cada combinação de 2 dígitos tem serviço específico. E eles existem em todo o país. Você mesmo falou isso quando entrou, só não desenvolveu. Não se apresse. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu liguei para todos, um por um. E o que eu descobri? Você não vai acreditar, mas faz sentido. Há uma lógica. Olhe os principais. 01 são os bombeiros, especializados em um tipo específico de desastre. 02 é a milícia, que lida com todo crime. 03 abrange toda a medicina. 04 é o gás, outro serviço especializado. E o 09? Uma central de informações sobre tudo, mas que não se parece em nada com os outros 4. Ele se engasgou com o próprio fôlego, tossiu, bebeu mais um gole. Kim observava, intrigado, mas sem interromper. Valha, eu também quero entender. Só não corra tanto, senão me perco. E chega de rodeios. Tá bom, tá bom. O 06, onde não é para endereços. Ele baixou a voz como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. É a divisão de controle de Planfatos. Kim franziu a testa. O quê? Planfato. Um evento que ainda não aconteceu, mas que já existe no futuro e distorce a história para se concretizar. Ele tirou os óculos do rosto, limpou as lentes com o canto da camisa, como se isso pudesse clarificar também suas palavras. Nunca ouviu falar? Claro que não. Porque planfatos são anomalias temporais. Coisas que devem acontecer, então o próprio tecido da realidade se ajusta para que elas ocorram. Kim coçou a têmpora, cético, mas fascinado. Não estou acompanhando. Me dê um exemplo. Valérie pegou um pedaço de papel e um lápis do bolso da camisa, traçando linhas com gestos teatrais, como um mágico revelando um truque. Imagine o tempo assim. Uma linha reta. Aqui é o presente. Marcou um ponto. Para trás, passado. Para frente, futuro. Mas ao redor, fez círculos no ar, há espaço para coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceram ainda. Agora, imagine uma máquina do tempo. Kim abriu a boca para protestar, mas Valérie levantou a mão. Só para explicar. Suponha que você pegue aquela pintura, apontou para um quadro na parede, um retrato sombrio de um homem de olhos vazios, e a leve para o passado, para um momento antes de ela ser pintada. Você a deixa lá. Depois volta para o
presente e descobre que naqueles dias alguém encontrou aquela pintura, vendeu para o seu avô, e agora ela está aqui. Mas, ele fez uma pausa dramática. De onde ela veio originalmente? Asterisco. Kim estreitou os olhos. Do futuro. Você a trouxe. Exato. Mas do ponto de vista daquele passado, ela sempre esteve lá. A história se dobrou sozinha para que você a encontrasse, a comprasse, a trouxesse de volta e, assim o ciclo se fechasse. O Planfato exigiu que isso acontecesse. E a divisão 06 existe para... Ele engoliu em seco. Para impedi-los. Ou controlá-los. Porque quando um Planfato se forma, ele arrasta tudo consigo. Como um redemoinho. Incrustado na própria estrutura da história desde o princípio. E no seu tempo você não poderia ter agido diferente, porque do ponto de vista do passado, tudo isso já aconteceu. Só não antes, mas depois. Entende? Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Um Planfato, na verdade, é um evento que já ocorreu, só que no futuro em relação a nós. Mas entre o nosso presente e aquele futuro existe um vazio, um intervalo onde nada ainda se concretizou. Ou melhor, está se concretizando. Agora, neste exato momento, tecendo uma cadeia de eventos que inevitavelmente levará ao Planfato. Imagine um alienígena daquele futuro que sabe que houve uma guerra naquele intervalo. Ela acontecerá, não importa o que façamos para evitá-la. Senão, as peças da história não se encaixariam. Ou no mínimo surgiriam todas as evidências de uma guerra, ruínas, memórias de batalhas, registros falsos como se ela tivesse de fato existido. A única saída é destruir o próprio Planfato ou arrancá-lo da nossa linha do tempo, transformando-o em uma realidade paralela. E é para isso que existe um serviço especial como um corpo de bombeiros. Você tem certeza absoluta que isso é real? Cain perguntou, cauteloso, limpando os óculos pela enésima vez. Você viu isso? Se viu, o que exatamente? Os Planfatos. Em si não. Mas liguei. O hóspede lançou um olhar nervoso pela janela, como se temesse olhares indiscretos. E eles te explicaram tudo por telefone? Cain arqueou uma sobrancelha. Bombeiros não costumam descrever o que é fogo por chamada. Não sou idiota, resmungou Valerie, ofendido antes de tomar outro gole. Disse que suspeitava de um Planfato no prédio ao lado. Dei o endereço, mas não me identifiquei. Por precaução. Fiquei espreitando pela janela, bem escondido, e em meia hora chegou um carro. Um furgão branco, igual a uma ambulância, só que com duas faixas roxas e no lugar da cruz, os números 0,5 e a inscrição, Serviço de Contenção de Planfatos. Tinham 3 antenas esquisitas no teto. Ele revirou a bolsa e jogou umas fotos sobre a mesa. Tiraram umas fotos, mas dá pra ver pouco. 2 caras saíram. Com os aparelhos, deram uma volta no quarteirão, não acharam nada e foram embora. 1 hora depois, Valerie estendeu outro papel. Isso chegou debaixo da minha porta. Cain pegou o documento, um aviso padrão de falso chamado com carimbo e assinatura. Acho que isso já é prova suficiente, declarou o gordinho, misturando triunfo e um tremor de medo. Cain mastigou um biscoito, andando de um lado para outro na sala. Minúscula, esquivando-se da luminária. Tem muita coisa para processar aqui. Por mais absurdo que soasse, os argumentos de Valerie tinham uma lógica assustadoramente clara. Tudo parecia realista demais. O estranho era que ninguém, em sã consciência, jamais tinha ouvido falar de uma divisão governamental inteira dedicada a isso. Não havia livros, nem registros, nem sequer menções em jornais, a não ser, é claro, em ficção científica. E, no entanto, pelas palavras de Valerie e aqueles papéis, deveria ser algo corriqueiro, conhecido por todos há décadas. Cain virou-se de repente. De onde você tirou essa história de Planfatos, afinal? Valerie esboçou um sorriso malicioso, esfregando as mãos. Muito simples. A gente estudou isso na escola. Física, 5º e 6º anos. Cain estremeceu. Parou. Começou a limpar os óculos com mais força, deixou-os cair. Pegou-os com um grunhido abafado. 20 anos atrás, murmurou. E eu me lembro, sim. Um sorriso vago. Cruzou seu rosto enquanto, com dedos trêmulos, tentava ajustar as hastes atrás das orelhas. Só a Karpovna conseguia resolver aqueles integrais de verdade. Mas não era. Só isso que a gente esqueceu era? Sua voz ganhou um tom de desconfiança. Parece que eu nunca esqueci. Só estava guardado num canto, sem motivo pra trazer à tona. Exatamente. Valerie bateu na mesa, animado. Pensei que fosse o único que tinha se lembrado.
Mesmo em meio àqueles delírios, Ken tentava racionalizar. Mas como você se lembrou? E por que agora? O anfitrião sentou-se novamente, suspirando. Boa pergunta. Seu sorriso se alargou. Para que a gente ia encher a cabeça com uma ciência dessas? Só ia lembrar quando um planfato aparecesse na nossa porta. Até lá, fica guardado num canto da memória. E então, plaf, ele tirou da bolsa um volume pesado e o jogou sobre a mesa. Ah, Grande Enciclopédia Soviética. Primeira edição. Aquele mesmo tom que Ken tinha, emprestado anos atrás. Olha a marca-páginas. Ken abriu o livro no lugar indicado. E lá estava, um verbete detalhado sobre planfatos. Sua descoberta, os nomes dos cientistas, resumos de pesquisas, referências cruzadas. Compare com o seu, desafiou Valérie, apontando para a estante no canto. Tenho certeza que é igual, só que o seu deve estar mais completo. É edição nova. Ken foi até a prateleira, pegou seu próprio volume e confirmou. As páginas coincidiam. Ele voltou a andar em círculos, as mãos nos quadris, a respiração acelerada. Mas não é só isso. Valérie estendeu a marca-páginas. Dá uma olhada nela. Ken pegou o cartão, examinando-o. Onde você arrumou isso? Por aqui tudo começou. Valérie estalou os dedos, esticando-se na cadeira com um estalo nas costas. Semana passada, assistindo ao jornal. Tinha um incêndio. Explosão de gás. Você deve ter visto. 4 carros enfileirados, bombeiros, ambulância, polícia, um caminhão. Todos alinhadinhos. Aí eu pensei, e se tiver outros? Números que ninguém menciona? Lembrei só da emergência comum, então achei que não existissem, até me tocar que nem todos os serviços são divulgados. Comecei a procurar e ele abriu a mão, revelando uma folha amarelada com uma lista de números. 10 contatos. Peguei na agência dos Correios. Ken pegou o papel, lendo em voz baixa. Serviço de entrega por esferotransporte. Posta 08. Encomendas direto em casa. Via esfera de transferência. Basta ditar o código e retirar na caixa. 15 copeques. Não. Transporta seres vivos. Tá na enciclopédia, completou Valérie. Começaram a desenvolver isso ainda no tempo do czar. Ken largou o papel, passando a mão no rosto. Isso é demais para absorver de uma vez. Eu não joguei tudo de uma vez. Valérie riu. Podia ter mostrado a lista toda logo de cara. Ele fez uma pausa, olhando para a janela. Mas tem mais. 5 serviços que todo mundo sabe que existem, só não lembra até precisar. Aí, de repente, clique. Tudo volta. Seu tom era quase triunfante. Só que para a maioria é natural, como se sempre soubessem. Para nós, ele deu de ombros. Acontece que a memória é uma coisa esquisita. É como acordar com os primeiros raios de sol ou com um chute de sargento. Valérie fez uma pausa, estreitando os olhos enquanto voltava a segurar a caixa de papelão. O resultado pode até ser o mesmo, mas a diferença está nos detalhes. E, pelo que entendi, até para isso tem um departamento especial. Kim franziu a testa, observando o amigo com desconfiança crescente. Número 0. Valéria apontou para a caixa como se fosse uma prova irrefutável. Cama em memória comunitária. Ajuda com lembranças, padrões de pensamento. Esse tipo de coisa. Ele sorriu, como se estivesse compartilhando uma piada íntima. Lembra daqueles filmes que passavam toda segunda-feira na escola primária? Depois deles, a gente ficava falando igual a personagem de livro por uma semana. Pois é, tudo isso é trabalho deles. Para esquecer ou lembrar sem dor de cabeça é só ligar pro Kamen municipal. Ele tomou o último gole do chá, já frio, com um movimento brusco. Na mosca. Kim passou os dedos pelos cabelos, tentando processar. Tudo bem, isso explica muita coisa. Mas e os outros números? Não dá para lembrar deles sem um empurrãozinho. Você já falou do 05 e do 07. E o 06? O que é que tem? Aí, caça aos Meferi. Valérie respondeu com naturalidade, como se estivesse falando do tempo. Encolheu os ombros e apontou para algo do lado de fora da janela. Olha ali, você também tem um repelente. Kim seguiu o gesto e só então notou a pequena caixa plástica no parapeito com 2 interruptores e uma tela minúscula, quase camuflada entre os objetos do cotidiano. Caramba, ele murmurou, impressionado com a própria cegueira. Como a gente consegue ignorar uma coisa dessas? Porque funciona, Valérie continuou, no mesmo tom calmo, quase indiferente. Nas cidades, sobraram poucos desses bichos. Os que restam, bom, aparecem ainda. Menos. Ele inclinou a cabeça, estudando a expressão de Kim. Aliás, por quê? Você tá tão tranquilo de repente? Kim cruzou os braços, desconfiado.
O choque inicial passou. Só isso. Ele mentiu mal, e Valérie sabe disso. Tem certeza? O visitante arqueou uma sobrancelha. Eu também achei que ia ter o KGB na minha cola quando descobri tudo isso. Mas aí pensei, por que ensinam isso abertamente nas escolas? Por que as máquinas do Plenfax circulam livremente? Por que não apagaram minha memória no Kamen? Ele deu de ombros. Não, faz sentido esconder o que já é óbvio. Kim mordeu o lábio ainda cético. E as outras duas serviços? Perguntou como se estivesse negociando com o diabo. Por que duas? Valérie riu, mergulhando a mão na bolsa novamente. Eu disse que liguei para todos os números que encontrei. Com isso ele jogou na mesa um papel dobrado em 4 coberto de anotações apressadas. Números de 0 a 99, cada um com uma breve descrição ao lado. Kim pegou a folha como se fosse uma granada, os olhos saltando de linha em linha. Você tá tentando me deixar louco? Sua voz tremia entre a incredulidade e o pânico. Isso não é nenhuma brincadeira de mau gosto, né? Posso ligar para confirmar? Posso ir lá? Claro. Valéria assentiu, sereno. As telefonistas sabem tudo de cor. Ele apontou para uma anotação. O que é isso aqui? Coletores de plumas de álamo. É metáfora? Não, por quê? Valérie pareceu genuinamente confuso. Plumas normais. Todo verão a gente sofre com isso. Tem uma equipe só para recolher. Ele encolheu os ombros. Parece exagero, mas deve ter um motivo. Mesmo depois que eles recolhem quase tudo, ainda sobram nuvens do coisa. E controle de coloração de besouros. Kim quase engasgou. Sério? Valéria apenas sorriu, sem responder. O que é Aquilaus? Kim insistiu, apontando para outro item. Só Aquilaus. Sem mais nada. Esse eu também não decifrei. O visitante admitiu, com um gesto de derrota. Desculpa. Programa de rastreamento de Lodnigai e substituição por automação. Ele leu em voz alta, tropeçando nas palavras. Nem faço ideia de como se pronuncia. Isso. Kim respirou fundo, exalou com força, e jogou o papel virado para baixo na mesa, antes de afundar na poltrona. Ou seja, ele murmurou depois de um longo silêncio. Existem outras 95 áreas da vida que a gente simplesmente apaga da memória no dia a dia. Algumas tão grandes e complexas quanto medicina ou crime. Cada uma com sua própria equipe de emergência estatal. Ele olhou para Valérie, os olhos arregalados. E a gente? Aprende isso na escola, mas é obrigado a esquecer. Usamos aparelhos que nem sabemos para que servem. Fez uma pausa. Resumindo, eu não esqueci nada, né? Não. Valérie puxou o papel de volta, relendo com um sorriso nostálgico. E olha, só, cada número de 2 dígitos tem sua própria organização neural. Ele balançou a cabeça admirado. Como a gente consegue não perceber uma infraestrutura desse tamanho? Kim gesticulou frustrado. Sherlock Holmes já falava, a gente não lembra nem quantos degraus tem a escada, que usa todo dia. Exato. Valérie guardou o papel na bolsa junto com as outras provas de milagres. Ah, e outra coisa. Ele acrescentou, como se fosse um detalhe sem importância. Em algumas cidades, uns desses departamentos foram extintos. Os números deles viraram coisa tipo, fez um gesto vago. Serviço de endereços, sei lá. Kim estava perdido em seus próprios pensamentos, mas uma coisa o incomodava. Será que ajustaram o número de organizações para caber nos números de 2 dígitos, ou foi coincidência? Quem sabe? Valérie riu. Mas olha só, o serviço de horas é o 100. Não coube. Nos 2 dígitos. Ele fez uma careta. Agora faz sentido. E em alguns lugares os números vão até 0,60 ou algo assim, Kim murmurou, olhando para o telefone na parede. Os dois ficaram em silêncio, hipnotizados pelo aparelho plástico, comum demais para ser tão ameaçador. Um olhava com terror, o outro com fascínio. O garoto mais velho, ou pelo menos o que parecia mais velho, com seus 12 anos, de ossos finos e sombras sob os olhos, encostou-se no poste de luz como se precisasse dele para não desabar. A voz saía arrastada, como se cada palavra custasse um esforço que ele não tinha mais. Não vai ter na Aga. Os dedos dele se cravaram na própria camisa, como se tentassem segurar algo que escapava por dentro. Não vai ter nada. Tolik deu um passo à frente, os punhos já cerrados. Era assim que ele ficava quando alguém duvidava da sua autoridade de líder de brincadeira, ou quando o pai dele chamava ele de moleque metido. Cala a boca, seu mentiroso. Berrou. O D é gente boa. Ele até sabe quando o Makarov foi inventado. O estranho sorriu.
Não era um sorriso de verdade, era daquele tipo que estica a pele, sobre os dentes sem chegar aos olhos, como se ele já tivesse esgotado todas as expressões possíveis e agora só repetisse as que sobraram. Claro que sabe. A voz dele era baixa, mas cortava o ar como uma lâmina enferrujada. Ele sabe de tudo, até do seu nome completo, Anatoly, e do seu, Sergei. Sabe onde vocês moram. Sabe que a sua mãe, Sergei, trabalha até tarde na quarta e que o seu pai, Toly, está de viagem até domingo. Meu estômago virou gelo. Tolik engoliu em seco. A coragem dele murchou como balão furado. Como é que você sabe disso? Perguntou, mas já não era um desafio. Era um fio de voz, quase um pedido. O garoto não respondeu. Em vez disso, ele se endireitou, ou tentou, e apontou, com o queixo para a saída do pátio, onde o D havia desaparecido há poucos minutos. Ele volta sempre. Os dedos dele tremiam agora, pressionando o lado como se quisessem esmagar alguma coisa lá dentro. Primeiro é o chocolate. Depois é o segredo. Depois, ele não terminou. Não precisava. Porque eu já tinha visto aquele olhar antes. Não em Toly, não em ninguém do nosso prédio, mas no gato do terceiro andar, o que sumiu depois que o homem da van preta parou para perguntar se ele era bem tratadinho. O gato voltou 3 dias depois, todo torto, com uma pata que não dobrava mais, e ficou deitado debaixo da escada, ofegando até a dona dele levar ele embora dentro de uma toalha. Vamos embora. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Agora. Tolik hesitou. Ainda olhava para o lugar onde o D havia sumido, como se esperasse que ele voltasse com o chocolate, o Naagan, qualquer coisa que provasse que a gente não era só mais 2 idiotas prestes a desaparecer do mapa. Mas e se? Não tem-se. Gritei. E dessa vez, ele me ouviu, porque foi quando o garoto dos 12 anos caiu de joelhos. Não foi um tropeço. Não foi drama. Foi como se alguém tivesse cortado os fios que o seguravam de pé. Ele se dobrou para frente, as mãos no chão, e quando respirou fundo, saiu um som úmido, como se algo dentro dele estivesse se descolando. Eu falei para não irem. As palavras saíram entre dentes. Eu falei. E então ele começou a rir. Não era risada. Era o som que faz um saco plástico quando você aperta com força. Demais, um chiado agudo rasgado que não deveria sair de uma garganta humana. Tolik me agarrou pelo braço. Corre! A gente correu. Não olhamos para trás. Não importava se o D estava voltando com um chocolate, ou se o garoto ainda estava rindo no chão, ou se alguém mais ia aparecer, para nos dizer que a gente estava errado, que era tudo brincadeira, que a gente era covarde. A porta do prédio bateu atrás da gente com um estrondo que ecoou como um tiro. E quando a gente subiu as escadas ofegante, suado, com o coração batendo tão forte, que parecia que ia arrebentar as costelas, Toly finalmente olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. A gente ia com ele, Sergei. Eu não respondi, porque a gente ia. E isso era o pior de tudo. Não sei se foi alívio por termos fugido e não precisarmos mais fingir, ou se foi outra coisa. A segunda vez que olhei para trás foi quando Toly hesitou na porta, mas não havia ninguém, nem na escadaria nem no pátio. Levei o Toly para minha casa. Naquela tarde. Mãe, olá. É o Toly. Pode almoçar conosco? Lembro que ela estranhou a gente entrar tão quieto, sem precisar ser arrastado para dentro como de costume. Mas, ali estávamos nós, devorando em silêncio a sopa de frutas com pão macio cortado em fatias, lutando contra o impulso de pular e correr até a janela para ver. Ver o que exatamente? Ver aquele homem, tio Volodia, tio Andrei, ou seja lá quem ele fosse, entrar no pátio vazio com sua pasta gasto no ombro, varrer com aquele olhar gelado e ávido de olhos cinza claros a área deserta e então, inclinando a cabeça, como um pássaro de rapina, ficar imóvel, sem piscar, espiando pela fresta da janela da cozinha, onde nós dois engolíamos a sopa como se fosse a última refeição. Aquele verão foi o último antes da escola. Em 1º de setembro, eu e Toly entramos em salas diferentes, eu na escola perto de casa, ele na que a mãe dele dava aula. Nos primeiros 2, 3 meses ainda nos víamos, andávamos juntos. Íamos um à casa do outro. Depois, de repente, a família dele se mudou para outro bairro mais perto da escola. Os encontros ficaram cada vez mais raros até nossa amizade se esvair como fumaça. E é aqui que a coisa fica pior. Estava fuçando no YouTube por tédio quando um vídeo me chamou a atenção no Recomendados. Mais uma daquelas produções macabras sobre assassinos em série soviéticos com uma colagem sombria em tons de sangue seco e preto, uma ave de
Rapina empoleirada num galho retorcido. Do lado, uma foto em preto e branco. Homem de meia-idade, careca, rosto comum, quase esquecível. Se não fosse por aquele sorriso nos cantos da boca, aquele mesmo sorriso que me gelou as veias. Apertei play. Uma voz grave, calculada, narrava sobre Albert Anatolievich Vishevevek, nascido em 1947 de uma família soviética comum. Entre 1983 e 1989, ele assassinou 11 meninos de 6 a 12 anos. O locutor descrevia o pai violento, Anatoly, a mãe submissa, Ana, o primeiro animal torturado por Albert ainda criança, o fracasso em si. Relacionar com outras crianças, o primeiro assassinato, a impotência dos investigadores. Albert. Finalmente, um nome para aquele rosto. Ele nunca se apresentava às vítimas com o nome verdadeiro. Odiava-o, não suportava o Albert. Malbert que ouvirá na escola, repetido como zombaria. Era culto, aquele Albert. Sabia como cativar crianças. Encantava com histórias. Ganhava confiança com doces, levava para lugares desertos. No começo matava por vingança. Os 2, 3 primeiros eram ex-colegas de escola, aqueles que o humilharam sem piedade. Depois passou a matar pelo prazer distorcido de ver a vida se apagar. Seu apetite crescia. Perdia a cautela. Até que em 1989, um patrulheiro deteve um homem suspeito levando um menino de 7 anos para algum lugar. Resto você já sabe. Confissão no primeiro interrogatório, prisão, perícia, totalmente imputável, reconstrução do crime e julgamento, sentença perpétua, já que a pena de morte estava suspensa. Não durou muito. Alguns anos depois, Vishevevek morreu na cela, em circunstâncias não esclarecidas. Mas o verdadeiro socão veio quando outro rosto apareceu na tela. Machin Andronov, 12 anos. Cabelos escuros caídos sobre a testa, camisa xadrez. Ele brincava perto de casa quando encontrou Albert Anatolievich. Machin morreu. Devagar. Demais. Porque se parecia com um dos valentões da escola de Albert. Aquele que inventou os apodos mais cruéis, as gozações mais humilhantes. O laudo da perícia contava 80 marcas de socos e cortes no corpo, além dos hematomas. A data da morte? Junho de 1988. 4 dias antes do meu pai tirar férias. Entende agora? Aquele dia no pátio, aquele menino não poderia estar lá, porque já estava morto havia quase 24 horas. O que foi aquilo então? Uma coincidência? Um sobrevivente não registrado, algum garoto que escapou das mãos de Vishevevek, ferido e apavorado, que em vez de gritar por ajuda nos seguiu até em casa para nos avisar? Improvável. Forçado demais. Mas minha teoria, a do menino morto que veio nos alertar do além, não é menos absurda. Talvez até mais. Deixo as duas versões aqui cruas, sem respostas. Decida você o que aconteceu. Naquele junho de 1988, naquele bairro tranquilo de Moscou, onde o ar cheirava a grama cortada e algo mais, algo que a gente nunca soube nomear. É isso. Se quiser, conte nos comentários qual das histórias te marcou mais. E se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Tem mais no Telegram. As melhores são por lá. E se curte esse clima, tem uma playlist inteira sobre creepypasta soviética esperando por você. Por hoje é só. Obrigado por assistir, camaradas. Até a próxima!